Olá, hoje vamos falar sobre vacina contra coronavírus. Quais as vacinas que o país já está autorizado a aplicar? Por que a vacina da Pfizer, que chegou agora aqui no Brasil, não é somente em cidades maiores? Por que o espaço da AstraZeneca maior do que da Coronavac? Será que a primeira dose da AstraZeneca já imuniza? Por que é importante a segunda dose? O que está acontecendo em relação à vacina da Sputnik, que é a vacina russa? Tudo isso vamos discutir hoje aqui com a doutora Tatiane Toledo, que ela é mestre em biologia molecular e vai esclarecer todas essas dúvidas e outras dúvidas que as pessoas hoje estão procurando saber. O importante é ter informação correta. É importante se vacinar. Não saia que eu volto em 1 minuto. Não é da noite para o dia que se constroem relacionamentos sólidos e duradouros. Não é da noite para o dia que se conquista a confiança de milhares de pessoas. Nem é da noite para o dia que seu nome se torna o primeiro a ser lembrado quando o assunto é saúde. Não é da noite para o dia que se faz uma marca que é sinônimo de excelência em serviços médicos. Unimed Poços, 29 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e hoje falando sobre as vacinas contra o coronavírus. E tenho o prazer de receber aqui mais uma vez a Tatiane de Carvalho Isidoro Toledo, falei certo? Falou. Que é farmacêutica bioquímica de formação, de graduação, mas ela é doutora em biologia molecular e também jornalista científica, né? Muito obrigada aí, doutora, pela presença. Mais uma vez vamos falar aí sobre as vacinas para que a gente possa atualizar as pessoas de uma forma séria, né? Sim. Sem fake news, porque é o que nós estamos mais tendo por aí. Não basta os problemas reais, ainda criam outros. A desinformação. A desinformação, exatamente. Bom, vamos dar uma pincelada no sentido. Quantas vacinas, então, no Brasil, estão aprovadas para serem aplicadas? Bom, no Brasil, atualmente, nós temos aprovadas as vacinas da AstraZeneca, parceria com a Fiocruz, a vacina Coronavac, parceria com o Instituto Butantan. Temos aprovadas também as vacinas da Pfizer, que nós tivemos, né, um primeiro lote chegando recentemente. Também temos a vacina da Janssen. O Ministério da Saúde já fez uma compra, né, da vacina da Janssen, mas ainda não existe uma estimativa, né, uma expectativa de uma data para a chegada da vacina. A da Pfizer chegou a 1 milhão, né, de doses. É uma parte dos 100 milhões, né, que falta que muito, chegar. né? Mais importante é que começou a chegar, né? Sim. Agora, o que se fala? Que a vacina da Pfizer, só para que as pessoas possam entender, a vacina da Pfizer, ela não pode ir para cidades menores, ela vai ser mais destinada
a capital, Os grandes cidades centros. com porte maior. Sim. Por quê? Bom, na verdade, a tecnologia, né, que foi desenvolvida, a vacina da Pfizer, ela é a tecnologia de RNA, né, que a gente já tem ouvido falar bastante, mas que deixa essa vacina um pouco mais sensível às variações de temperatura. Então, o armazenamento dessa vacina, ele exige os freezers menos 70, menos 80. E para a logística, né, de distribuição, para que se tenha uma cobertura nacional no Brasil, né, esse país imenso, né, de dimensões continentais que nós temos, certamente, embora tenha tido um pronunciamento, né, por parte do Ministério da Saúde de que este primeiro lote seria destinado exclusivamente aos grandes centros, acredito que, independente de ser o primeiro, essa vacina será sempre mais destinada aos grandes centros por causa dessa necessidade que precisa. Ainda que seja uma necessidade de armazenamento a longo prazo. A gente tem um período aí em que ela pode ser armazenada a menos 20, gelo seco, então o que vai permitir realmente a mobilidade, né, essa capilaridade de distribuição. Bom, mas enfim, o que nós estamos mais, as pessoas estão sendo vacinadas é com a Coronavac. Acho que 80%, né, atualmente ainda é Coronavac. Tá. Só para a gente recordar aqui, até já falamos aqui, mas talvez as pessoas não se lembrem, a Coronavac, ela é feita de vírus, do adenovírus. Não, a Coronavac, ela é uma vacina do próprio vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2, mas é o vírus inativado. Né? Ou seja, o vírus está morto. Ele é incapaz de se multiplicar dentro do organismo, de causar a doença, mas ele está lá. Com todos os seus constituintes, né, na forma dessa estrutura viral inativada. Então, por isso, ele pode estimular o sistema imunológico. E no caso da AstraZeneca? A AstraZeneca é o que a gente chama de um vetor viral, né? Ela é um vetor de adenovírus, Ela que é o adenovírus. Isso. O adenovírus, ele é um vírus que causa gripe comum. No caso da AstraZeneca, é um vírus de chimpanzé. Um vírus, então, que naturalmente não infecta humanos. Ele foi modificado para carregar uma porção do SARS-CoV-2 e ser, tipo assim, o mensageiro, né? Quem vai levar essa informação até a célula, para o corpo, para que possa, então, produzir os anticorpos. E por que essa diferença do espaço entre a primeira dose e a segunda dose? A diferença entre a Coronavac e da AstraZeneca? Isso não essa diferença, ela não é em decorrência da tecnologia das vacinas, né? Poderia ser ao contrário. É que, na verdade, assim, o intervalo entre as doses, ele é determinado de acordo com os resultados dos ensaios clínicos. Então, face alguns intervalos diferentes entre primeira e segunda dose e faça uma análise, uma contagem quantos anticorpos, né, foram produzidos, a resposta celular, que também é muito importante, e ficou, então, determinado que para cada uma das vacinas, o melhor intervalo de doses é o que foi determinado especificamente para cada uma. E aí as pessoas têm essa dúvida, é o seguinte, se a AstraZeneca, ela pode ser feita de 4 a 12 meses, 12 de 4 semanas, a 12 semanas, isso, aliás, meses. desculpa, 4 a 12 semanas, ela é melhor, então. Assim, as pessoas têm essa ideia, ela é melhor... Porque aumenta o intervalo, porque aumenta mais seguro, o intervalo, né? E ela deve ser mais forte, vamos dizer assim. Inclusive, porque algumas pessoas que estão sendo imunizadas, vacinadas com a AstraZeneca, estão apresentando mais efeitos, vamos dizer, da reação da vacina. A gente observa muitas pessoas tomando a AstraZeneca apresentando febre, calafrio, mal-estar, que dura 24 horas e... Que é o normal, né? Que é o normal. Vacinas, Já a Coronavac, pelo menos, talvez você tenha uma explicação, as pessoas que tomam a Coronavac não se queixam tanto. Isso a gente conversando no nosso universo. Claro que estou falando num universo muito maior. Mas você faz uma amostragem e é interessante. Eu tomei a AstraZeneca e eu tive uma reação.
Ah, não, eu tomei corona, não tive nada. Aí uma outra... Então, existe alguma explicação para isso ou é coincidência ou é o sistema imunológico das pessoas? Eu acho que esse é o principal ponto, né? Existe uma série de sintomas possíveis que as pessoas elas podem ter quando tomam vacinas, independente de quais sejam elas, que são considerados como normais e aceitáveis, mas não necessariamente todas as pessoas respondem da mesma maneira, né? Então, realmente o sistema imunológico, a reação individual que faz com que algumas tenham sintomas, outras não, independente da vacina que tomem. Tá, então não tem essa história que a AstraZeneca é mais forte, nada disso. Não, o que a gente sabe, né, doutora Regina, é que em termos de eficácia, né, quando a gente vê o que a gente já discutiu aqui, a gente sabe que a vacina da AstraZeneca, o percentual de proteção dela é um pouco maior do que a da vacina da Coronavac, e isso, os ensaios clínicos mostraram isso, mas isso não está relacionado a que uma vacina é melhor do que a outra. Ambas naqueles protegem, ensaios, né? Sim, ambas protegem contra os estágios mais avançados da doença e principalmente, né, as taxas de hospitalização e as taxas de morte, que é o que realmente a gente espera que aconteça agora. Tá. Bom, aí a minha pergunta. Eu tomei a primeira dose da AstraZeneca, tá? Eu posso ficar tranquila que em 2, 3 semanas eu já tenho uma resposta imunológica? Porque assim, vamos supor, eu quero viajar, um exemplo, eu preciso viajar para o exterior, alguma coisa, negócio, aí eu tomo a AstraZeneca. É uma tranquilidade, porque o que é importante é que, por exemplo, a Coronavac, a gente está ouvindo muito os especialistas, cientistas, dizendo o seguinte, é importantíssimo a segunda dose, para que você realmente ative, inclusive, a imunidade celular. Tem a imunidade moral e a imunidade celular, sim, que é um pouquinho mais tardia, vamos dizer. Sim. Bom, aí, no caso da Oxford, né, da AstraZeneca, existe essa segurança com a primeira dose? Então, o que está acontecendo é que, assim, porque assim, né, todas as vacinas que estão já aprovadas e disponibilizadas para a população, todas elas se encontram no ensaio clínico de fase 4. Os ensaios clínicos não terminam para nenhuma delas. Então, existe todo o estágio de farmacovigilância que a gente fala, em que os pacientes são todos monitorados. Sim. E isso ainda se estenderá por algum tempo. O que se tem visto, né, agora já com muitíssimas pessoas já vacinadas, é que aparentemente, isso ainda não é um dado confirmado, sim, que a primeira dose da AstraZeneca ela já é suficiente para uma indução do sistema imunológico que leva a uma proteção de até 90%. Mas, ainda que esses resultados já estejam surgindo, as vacinas elas foram aprovadas pelos diferentes órgãos reguladores, né, Anvisa, FDA, EMA, para seguirem o que nós chamamos de um esquema vacinal, determinado pelos ensaios clínicos inicialmente realizados. Ainda não houve uma mudança, nem por parte dos órgãos regulamentadores, nem nas bulas dessas vacinas, que sinalize qualquer mudança. Então, neste momento, falando de Brasil, as duas vacinas, as 3 agora, né, a Pfizer, as 3 requerem 2 doses para que se complete o que a gente chama de esquema vacinal. A partir de umas 2 semanas pós segunda dose, a gente pode ter essa tranquilidade de que o nosso sistema imunológico ele já está apto, ele já aprendeu a trabalhar para combater a presença de um vírus caso a gente venha a se infectar a posteriori. Tudo bem. Doutora, nós vamos para um intervalinho aqui rápido. Quero lembrar você o programa Saúde em Seu Lar, pelo canal do YouTube, doutora Regina Cioff, Facebook. Já aproveito aqui e pedir para você continuar se inscrevendo no canal. Né? Estamos aí chegando a 75 mil.
por aí, quer dizer, já é um número bastante relevante, eu só tenho que agradecer realmente. E também pelo Virando TV, que é a TV web do meu amigo Rogério Itati, né? Não percam os programas, são programas realmente com profissionais, com pessoas especializadas, que falam aqui com conhecimento de causa, conhecimento científico. Eu volto em um minuto aqui com a doutora Tatiane. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra. Mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores. Quando você se prepara para viajar, 2 coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circular e Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados. Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circular e Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circular e Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos aqui de volta, estou aqui com a doutora Tatiane, falando sobre as vacinas, né? Atualizando a todos aí sobre a vacina. Então não é fake news, não é aquelas notícias falsas, bobeiras que a gente anda ouvindo. É importante assistirem e ouvirem realmente quem entende do assunto. Bom, está existindo alguns casos interessantes e tristes ao mesmo tempo. Tipo, tomou 2 doses, tudo certo, ok? Os casos, pelo menos que eu estou sabendo, foram a Coronavac, mas isso também não tem a ver, mas só para poder citar aqui. E essas pessoas, 2 ou 3 pessoas, quer dizer, num círculo pequeno eu achei muito, hoje estão entubados em estado grave na UTI. E aí me fala, mas pode ser que tenha ficado doente, ou quando já tomou a 2ª dose já estava. São casos, às vezes, até 3 semanas depois da 2ª dose, adquiriu, foi infectado e está muito mal na UTI.
Então, a explicação que tem, mas então a vacina não adianta. Não é isso. Não. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é importante, porque muitas pessoas que já falam assim, estavam com descrédito em vacina, às vezes uma informação dessa, que eu estou aqui falando mesmo para você esclarecer, porque a única saída para tudo isso aqui é a vacina em massa. Sim. Não adianta, gente, nós não temos outro caminho, não, é esse. Sim. Então nós não podemos, por conta de 2, 3 casos, tudo bem, pode ter até mais, mas que as pessoas ficam sabendo e chegam até a gente, falam e a gente vai verificar o que aconteceu, para que as pessoas entendam o porquê acontece isso. Sim. Doutora Regina, acho que a senhora falou aí a questão chave, né? O que vai resolver essa situação é a vacinação em massa. Quando a gente fala de vacinas, dessa questão preventiva a doenças, existem questões assim que são assim universais. Primeiro, não existe uma única vacina que seja 100% eficaz. Não só vacina, como qualquer tipo de barreira preventiva que seja 100% eficaz. Tem sido falado desde sempre, há 1 ano e meio, né, de que as somatórias das barreiras preventivas juntas, né, elas realmente se tornam absolutamente mais efetivas, mas as 100% de garantia não tem. Em relação a pessoas que tomaram 2 doses das vacinas e venham realmente a ficar doentes, existe sim essa questão, em que momento, né, se deu a infecção, porque a gente sabe que os sintomas, eles tardam a aparecer, né? Isso é uma questão. Quando a gente toma a primeira dose das vacinas, é como se a gente estivesse ensinando o nosso corpo, olha, você tem que responder a esse ataque. Então, assim, o corpo ele tá aprendendo. É na segunda dose que realmente a gente faz aquele empurrão mesmo, assim, olha, agora você está preparado, né? Sim, sim. Não podemos esquecer também que quando a gente fala em vacinação, existe a proteção individual, mas o mais importante é o papel coletivo que a vacinação tem. A questão da vacinação. Hoje, com primeira dose, nós estamos aí em torno de 15%, né? Isso. E vivemos um problema seríssimo, né, Tati? No seguinte sentido, de pessoas que não foram fazer a segunda dose. Sim, sim. Aí, o que você acha? Você acha que, qual que é a sua opinião aí, como uma especialista até e uma estudiosa do assunto? Deveria fazer essas doses para avançar na primeira dose? É complicado. É complicado. Aí, ou realmente você deixa armazenado para a segunda dose, sendo que as pessoas muitas vezes não vão. É complexo demais isso, não? É extremamente complexo. Eu, longe de ser uma especialista em logística, mas assim, o que eu penso, isso é uma opinião pessoal, sua. Né? Minha opinião pessoal. A partir do momento em que existir autonomia por parte das nossas produtoras, vamos assim dizer, Fiocruz e Butantan, e quando eu digo autonomia já se faz a produção da vacina aqui no Brasil, em ambas as instituições, porém ainda com a dependência da chegada do IFA, o insumo farmacologicamente ativo, ou da China ou da Índia. Sim. Então isso significa que não existe autonomia na produção, porque depende da alma da vacina, né? Então, assim, enquanto não existir autonomia, e nós temos aí, né, uma boa notícia, porque a Anvisa aprovou agora, essa semana, né, a produção, né, das vacinas AstraZeneca dentro de Biomanguinhos, já com a transferência de tecnologia para a produção do IFA nacional. Mas, assim, temos que ter, né, calma, porque mas ainda piloto, né, mas assim, já começou. Enquanto não existir essa autonomia, acredito que seria mais seguro e mais garantido esperar, não ter esses avanços nas idades, dar a primeira dose, reserva a segunda dose para todos que tomaram a primeira dose, e a partir desse momento segue. Quando se tiver, porque assim, ninguém pode afirmar, né, doutora Regina, semana que vem teremos tantas doses disponíveis. Não tem.
Só dentro de um lote de IFA que já estiver aqui dentro dá para ter essa previsão. As pessoas às vezes até ficam revoltadas. Você conversando com as pessoas, eu tenho certeza que quem está nos assistindo, fala, poxa vida, as pessoas não vão vacinar, vacina e a gente precisando, por exemplo, as comorbidades, pessoas com problemas renais severos, fazendo hemodiálise, uma série de coisas, ficam esperando, vamos dizer, chegar a vez dessas pessoas e é complicado, mas eu entendi realmente se não tivesse autonomia e essa tranquilidade para dizer, ó, pode fazer que nós damos conta depois. Não existe a garantia, né? E uma outra pergunta, isso aqui eu estou fazendo perguntas que as pessoas me mandaram e pediram para conversar com você. Fez a primeira dose, não fez a segunda. Perdeu a primeira dose. Perdeu, não. Perdeu a vacina. Não perdeu. Não perdeu. Não perdeu. Mas pode comprometer. Ainda não existe nenhum dado que comprove de que se você não fizer, né, o esquema vacinal dentro daquele intervalo pré-determinado para cada uma das vacinas, se você vai ter um prejuízo na resposta imunológica. Mas o que nós sabemos é, se seguir o esquema vacinal preconizado, é o que se tem como ideal. Tá, só que nós pode ter algum problema, né? Em teoria na questão pode. Dos ensaios clínicos e tudo, foi demonstrado que precisaria segunda dose para dar uma segurança maior, a gente, é claro que existe uma possibilidade, é claro, ninguém aqui está falando porque não teve estudos disso, uma possibilidade de ter aí algum comprometimento em relação a isso. Que a segunda dose é necessária, isso é incontestável. Tem que ter a segunda dose. Tem pessoas, por exemplo, que tomaram a AstraZeneca, tiveram reação e chegaram a falar o seguinte, ó, não toma a segunda que aí você vai virar do avesso. Infelizmente, infelizmente, eu estou aproveitando para desmistificar as coisas. Não é assim. Entendeu? Tomou a primeira, se teve reação, nossa senhora, cuidado com a segunda dose. Então, gente, essas coisas precisam pesquisar, conversar com quem entende. Eu estou falando aqui porque é o que você escuta por aí, sabe? Sim. Então é importante a gente deixar claro mesmo um programa que realmente venha orientar. Então é importante isso. E o que eu quero dizer aqui, independente de qualquer coisa, tomou vacina, primeira, segunda dose, vamos continuar com as barreiras. Todos os cuidados. Né? Todos os cuidados. Tomei vacina, estou ótimo. De jeito nenhum. Certo? Nós estamos quase no finalzinho. Eu queria só que você falasse alguma coisa rapidamente, a questão da trombose, né? Sim. Que eu até tive a oportunidade de ver um vídeo até da minha filha, que é vascular. Ela explicou maravilhosamente essa questão da trombose. Não é a vacina, é que o vírus, ele pode provocar. Sim, mas já é um quadro associado com os problemas decorrentes da própria Covid. Não é a vacina, gente. Eu até vou ver uma forma da gente passar esse vídeo no meu canal do YouTube. Vou conversar depois com o Rogério, porque é muito interessante a explicação que ela dá. Muito interessante. E por fim, então, fica claro que, gente, vacina não está dando trombose, pelo amor de Deus. Sputnik, né? Tem que ter vacina e a Anvisa não autoriza, e isso é política, isso é aquilo, aquilo outro. Na verdade, não é bem assim, né, Tati? Não é bem assim. Eu acho que, assim, a soberania da Anvisa e a capacidade técnica da Anvisa, acho que isso é incontestável. A Anvisa, ela está em pé de igualdade com as duas outras grandes agências reguladoras mundiais, que é a FDA nos Estados Unidos e EMA, né, na União Europeia. E eu não sei se a senhora teve a oportunidade de acompanhar a reunião extraordinária que definiu, né, essa questão da importação. Infelizmente não. Mas assim, foi uma reunião de quase 5 horas, eu também não acompanhei na íntegra, talvez 1/3 dela. E os dados técnicos que foram apresentados, eles são incontestáveis. Existem, sim, várias questões que não foram respondidas. Uma questão muito importante, que é a certificação de boas práticas de fabricação, que é uma exigência de todas as agências reguladoras, para todas as indústrias, quer seja vacina, quer seja medicamento,
Instituto Gamaleya não recebeu essa certificação. Os técnicos da Anvisa foram, né, à Rússia, mas não conseguiram acessar todas as áreas necessárias para que se desse essa certificação. Os dados que foram apresentados pelos técnicos da Anvisa, eles foram muito coerentes, de que existem algumas falhas, existem questões que não foram respondidas, e existe uma questão, por exemplo, que a gente pode citar aqui, por exemplo, a vacina Sputnik, ela também é uma vacina de vetor viral, adenovírus, como a gente mencionou. É o caso da AstraZeneca, é o caso da Janssen, né? E o que acontece os adenovírus, eles têm que funcionar exclusivamente como um vetor, um carrinho, né? Uma embalagem que leva a informação do vírus que a gente quer produzir os anticorpos. E então ele não pode se multiplicar. Ele não pode ter essa função replicativa, porque senão ele próprio vai causar uma doença. Exato. Né? E dentro das agências reguladoras, acho que, se não me engano, apenas o FDA tem isso muito bem descrito, de qual é a quantidade de adenovírus replicante que se pode ter em se tratando de tratamento genético, que não é o caso de vacina. Certo. Fazendo essa correlação, a quantidade de adenovírus replicante na Sputnik estava 300 vezes maior do que o limite para a terapia gênica. Em se tratando de vacina, essa quantidade é 0. Então, existe adenovírus replicante. Então, isso poderia sim causar uma série de problemas. Então, sim, são vários os pontos, né? Não existe política, e acho que a Anvisa deixou bem claro, assim como todos os critérios que foram seguidos rigorosamente e exigidos para todas as outras desenvolvedoras, para todas as vacinas que estão aí aprovadas, também foi seguido para a Sputnik. E ela ainda não respondeu, né, e não fez as correções necessárias. A questão é segurança técnica, gente. Segurança. Isso que é importante. Não tem política nesse aspecto, então não existe nenhum tipo de política. Última pergunta, rapidinho, que nosso tempo já foi. Fiquei doente, tive a Covid-19, a doença, Covid-19. Tomo vacina? Toma vacina. Tá. Toma vacina. Há que se esperar, né, todo o restabelecimento da doença, você tem que estar totalmente recuperado. Sim. Então, você tem que dar um intervalo, assim, de algumas semanas, mas precisa tomar vacina. Nós ainda não sabemos por quanto tempo a imunidade natural se mantém, né, que é a que a gente adquire quando tem a doença, se mantém no nosso organismo. Então, é muito importante que sim, que tomemos a vacina. Ok. Olha, gostaria de agradecer, viu, mais uma vez, os esclarecimentos que foram muito importantes, muito mesmo esclarecedores. Que Deus continue te abençoando aí, tá bom? Amém, amém. Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Olha, eu sempre estou terminando o programa aqui, gente, e pedindo assim, vamos vacinar, tá? Vamos vacinar. É a saída que nós temos, mas continue evitando aglomeração, festinhas, usem máscara de forma adequada, a boca e o nariz, sabe? Porque muitas vezes você vê as pessoas com a máscara assim, na boca, caindo, isso não adianta nada. Importantíssimo lavar as mãos, higiene, se não dá para lavar, álcool gel. Vamos nos cuidar, porque nós vamos vencer só se nós fizermos tudo certo, até que possamos conseguir vacinar aí em massa a população, tá bom? Continue se cuidando. Um abraço, fica com Deus e até a próxima semana, claro, se assim Ele permitir. Fiquem com Deus.